Quem percebeu que os homens mudaram o lugar de adorar a Deus? Já perceberam que o homem tomou o lugar do Espírito Santo e ensina diferente das Escrituras? Alguns pensam que adorar a Deus é louvar, tocar. Outros pensam que adorar a Deus é estar parado num certo lugar, reunido com muitas pessoas, batendo palmas, orando, cantando. Mas qual é o ensinamento do Espírito de verdade a respeito de adoração? Você pode adorar quem você não conhece. E somos tentados muito cedo a desistir de aprender o que as Escrituras ensinam a respeito de adoração. Jesus é o mestre. Se você aprendeu diferente ou aprendeu com outra pessoa que não é Jesus, você aprendeu errado e não vai conhecer o Deus vivo e verdadeiro, pois só há esta maneira de conhecê-lo. Primeiramente, precisamos perceber que Deus nos criou com algo que nos capacita a conhecê-lo e adorá-lo. Isto se chama Espírito. Está escrito assim na primeira carta aos Tessalonicenses, no último capítulo da carta, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Em vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso espírito, alma e corpo. Portanto, nós temos um espírito. E este é o único lugar em que podemos conhecer o Deus verdadeiro, Pai de Jesus, e adorá-lo. O homem arrogante faz lugar de adoração, casa feita por mão humana. E os crentes comem a mentira, comem o engano. E espírito de engano entram nestas ocasiões, porque onde está a carne está o engano e a feitiçaria. A feitiçaria é a obra da carne. É quando nós colocamos o homem ou algum líder no lugar de Jesus Cristo. Mas o que exatamente Jesus ensinou sobre o Espírito nosso, o Espírito de Deus e o lugar de adoração? Em João, no capítulo 4, no versículo 20, a mulher samaritana faz a seguinte pergunta a Jesus. E quem está ensinando isto é Jesus. Não adianta dizerem que nós podemos adorar de outra forma ou em outro lugar. A razão de que você não acha nem no livro de Atos, e nem nas cartas, nem nos ensinamentos dos apóstolos, alguém ensinando a fazermos um lugar de adoração físico. Não há esse ensinamento. Os crentes adoravam segundo o Espírito e no Espírito. Veja a pergunta da mulher samaritana. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja que a dúvida dela pode ser a dúvida de muitos crentes. Se o crente chegasse em nossa cidade, onde ele iria adorar a Deus? É a pergunta dela. Seria no monte, pois os samaritanos utilizavam o Monte Gerizim como símbolo, e os judeus Jerusalém. Então Jesus disse, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Estão vendo? Não é no lugar físico. Esses que estão subindo no monte para buscar a Deus, estão seguindo a carne. Jesus vai explicar aqui agora. Versículo 22.
Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Quantos crentes estão como a mulher samaritana? Adorando quem não conhece. Nós somos chamados para adorarmos quem nós conhecemos, para conhecermos a Deus. Por que nós podemos conhecer a Deus? Porque nós temos um Espírito. A alma é nossa mente, vontade e emoção. Por que há tanta decepção religiosa? Porque nós pensamos que Deus é o que nós pensamos. E ao contrário, Deus diz que o que nós pensamos nos engana. E que devemos negar a si mesmos. Então Jesus prossegue. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Portanto, não fique se enganando. A primeira coisa que você precisa aprender é que você tem o Espírito. E Jesus diz no versículo seguinte, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, em realidade. Por você ter um Espírito, você pode conhecer o Deus que é Espírito, Espírito Santo. Não adianta. Você pode pular, saltar, orar a noite inteira, jejuar. Se você não discernir o seu Espírito, você não pode conhecer a Deus. Porque Deus é Espírito e nos criou com o Espírito para sermos cheios dele e adorá-lo com entendimento, com conhecimento. Ele nos deu uma mente com capacidade de compreendê-lo. Nos deu uma vontade com capacidade para servi-lo. Para amá-lo, nos deu um sentimento. É para isso que é a nossa alma. E assim, compreendemos agora porque a igreja primitiva não tinha um lugar, somente um lugar. Então, se uma cidade de 100.000 habitantes, todos foram crentes, eles terão que construir um lugar para 100.000 pessoas para adorar a Deus? Não! Leia o livro de Atos. Eles adoravam a Deus nas reuniões em casa. Veja como termina Romanos. Lá no final do livro de Romanos. A igreja se reunia em casa, 2 ou 3 reunidos. Não tinha esse negócio de ter que juntar todas as pessoas num único lugar. Isto é um ensinamento da carne. Porque você vai adorar a Deus em espírito e em verdade. E tendo a oportunidade de reunir, é maravilhoso. Mas veja que nós somos muitas vezes impedidos por situações físicas enquanto estamos neste mundo. E vamos deixar de adorar a Deus? Precisamos de aprender com Jesus. Cuidado, você pode estar sendo enganado. O seu espírito, você foi criado com um espírito para conhecer Deus que é espírito. Tenha coragem, abre a sua Bíblia, vem aqui e lê capítulo 4, Evangelho de João, versículo de 20 a 24. Deus é Espírito. Lê Tessalonicenses 5, capítulo 5. Vai lá e lê. Espírito, alma e corpo. Nosso espírito, para se unir ao Espírito do Senhor e servirmos o Senhor em espírito e em verdade. É para adorar a Deus, conhecendo a Deus. É assim que está escrito. Cuidado. Que a graça de Deus seja com todos os que buscam conhecer a verdade. Amém.